Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste nessa noite, se a minha voz está chegando tranquila aí, você me ouve bem. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, então aperte o cinto que vem coisa boa aí. Fala pra mim de qual cidade do país você me assiste, vai colocando se a minha voz chega bem aí também. Boa noite, boa noite, boa noite. Coloca pra mim aí também, você que está aí no Facebook, vai marcando aí seus amigos, convidando pra live. Você que está no Instagram nesse instante, vai convidando aí pelo menos 5 amigos, clica nessa pipazinha, porque o nosso assunto de hoje promete, vai chamando o povo pra estar aí. Eu vou convidar um povo também para vir aqui. Vou fazer a mesma coisa que estou falando para você. Deixa eu colocar o título da nossa live aqui também. Isso aí. Agora clica na pipazinha você do Instagram e vai convidando as pessoas para estarem aqui conosco. Vai convidando seus amigos, eu estou convidando aqui também. Convida pelo menos 5. E manda aí para 5 aí também. Se você já fez isso, coloque aí nos comentários, eu já fiz. Você aí do Facebook vai marcando aí o povo. Sejam todos muito bem-vindos. Um grande abraço aí para os amigos. Deixa eu ver. Um grande abraço aí para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Lá para a região Maranhão, Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo gente aí de vários lugares do país. Aí no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estar com vocês aqui nessa noite. Olá, aqui é Uriel Pedroso. Eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez. Um tempo atrás eu comecei com a minha e hoje eu entendo que eu tenho uma missão. Fui chamado por Deus para fazer isso. Transformar vidas é a minha missão. Eu quero começar a live de hoje, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o ciclo da ansiedade. Então fique comigo até o final aqui que a gente vai entender um assunto muito importante. E eu quero começar a live de hoje fazendo uma homenagem especial a todas as mulheres que nos assistem, né? As mulheres que estão aí no YouTube, as mulheres que estão aí no Instagram, as mulheres que estão no Facebook. Hoje é o seu dia. Afinal de contas, um dia alguém, colocou como dia. Mas o dia de vocês é todos os dias, pode ter certeza. Eu queria ler algo que eu coloquei aqui, e eu queria falar aqui um pouquinho sobre o poder das mulheres. Que tal, hein, mulherada? Olha que incrível esse pensamento, e é para você com muito amor e com muito carinho nessa noite que eu dedico, então, essas letras agora, essas palavras. O poder de uma mulher não está no seu físico, na sua beleza ou no encanto feminino. O poder de uma mulher está no seu caráter, na sua alma e no seu coração de guerreira. Uma mulher tem o poder de ser tudo aquilo que quiser, basta que lute por isso. E todos sabemos que quando uma mulher ela coloca uma ideia na cabeça, sua força para concretizar é mais forte que todo o poder do universo. Então, com toda a minha admiração para elas, que sem perder o encanto são a maior força do mundo. Feliz Dia da Mulher. Parabéns para todas as mulheres. Se tem algum homem na live agora, aproveita e escreve. Escreve aí na live aí o seu parabéns para essas mulheres que fazem o mundo ser um mundo diferente. Então, parabéns, que o Pai do céu abençoe todas vocês mulheres que têm sonhos, que têm lutas, que têm planos, e que muitas vezes passam por dificuldades e problemas, porque afinal de contas, quem não passa? No mundo em que existe desigualdade social,
No mundo, infelizmente, em que as mulheres, apesar de todo o estudo, apesar de toda a dedicação, ainda ganham 30% a menos do que os homens. No mundo em que apenas 8% das mulheres estão na linha de frente da administração das empresas. O meu parabéns a vocês no dia de hoje. O mundo não seria a mesma coisa se não existissem vocês. Que Deus abençoe cada uma das mulheres. E nessa noite a gente quer falar um pouquinho sobre o ciclo da ansiedade. E que assunto é esse, né? Para a gente parar um pouquinho e entender, né? Ciclo. O que te vem à mente quando você ouve a palavra ciclo? Coloque aí nos comentários, né? Eu queria ter a sua participação conosco nessa noite. Aí nos comentários, você que está no YouTube, você que está aí no Instagram, você que está no Facebook, o que é um ciclo para você? Coloque aí nos comentários agora para a gente tentar entender o que significa esse negócio para a gente entender aqui essa noite. O que é um ciclo? Ou qual é o ciclo da ansiedade? Quando a gente para um pouquinho, e até o título da live dessa noite, ela é o ciclo vicioso da ansiedade. Ou seja, ciclo é algo que se repete. De tempos em tempos ele se repete. Então, quando você olha para essa situação e a gente para um pouquinho e pensa vicioso, significa que é algo que vicia. É algo que eu estou repetidamente fazendo e pode ser que em muitos momentos esteja no piloto automático. E o fato de estar no piloto automático, ele pode ser um perigo muito grande para a minha saúde emocional. E se eu não parar e analisar essa situação, eu posso trazer grande dano para a minha saúde emocional. E daqui uns dias nós vamos ter uma convidada aqui na live, e ela é uma fisioterapeuta. Hoje eu conversei com ela, a gente estava negociando a possibilidade de fazer uma live juntos, e ela estava me falando dos malefícios que podem ser ocasionados quando você tem algum tipo de lesão. E essa lesão, então, pode trazer grandes problemas emocionais para a tua vida. E ela vai daqui uns dias estar conversando com a gente exatamente sobre esse assunto. Até que ponto, né, isso pode ser prejudicial para a minha vida, até que ponto isso pode ser prejudicial para a tua vida. E ela estava me falando hoje que é muito mais forte do que a gente imagina. Então, eu tenho trazido aqui muitos convidados e muitas pessoas também me procuram para a gente participar juntos. E todos os convites são bem-vindos. Se você me assiste aqui nessa live e você é um profissional da área ou de alguma área que tem a ver com saúde, que envolve a parte de saúde emocional, me procure no direct, que eu teria o maior prazer de participar junto com você de uma live. Nós já ultrapassamos a casa de 200 lives gravadas, a gente fala sobre vários assuntos aqui que tem a ver aí com a sua saúde emocional, com a sua transformação e ajudando homens e mulheres a reassumir o controle da sua mente, que é essa terra incrível que um dia você ganhou de presente do Criador, e essa terra incrível que você ganhou de presente, ela infelizmente se tornou terra de ninguém. E o fato de ter se tornado terra de ninguém, ela acabou escravizando você, e você se tornou escravo da própria mente, e você está sendo escravo ou escrava desde o útero materno, desde o ventre materno, desde lá do começo, muito mais do que você imagina. E o meu objetivo é libertar você e colocar você no propósito de vida pela qual você realmente nasceu. E afinal de contas, você sabe por quê ou para qual propósito de vida você nasceu? Para que você existe? Para que você está aqui? Qual o seu objetivo nessa vida? O que de bom você vai deixar quando você se for? São perguntas interessantes, não é verdade? Que vale a pena às vezes a gente até parar um pouquinho e pensar. E quando os desconfortáveis sintomas de ansiedade, eles parecem algo assim muito excessivo, uma das maneiras mais simples de uma pessoa se sentir melhor é evitando então os sintomas da ansiedade. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente estava pedindo para eu falar sobre um assunto como esse. Hoje eu estou falando sobre o ciclo, né, vicioso da ansiedade e o que está por trás dessa repetição constante nós vamos entender no dia de hoje. E uma das maneiras de você se sentir melhor é evitando. Uma das maneiras de você se sentir melhor é fugindo desses sintomas. E quando a gente olha para isso, isso significa evitar a fonte de ansiedade ou entorpecer os sentimentos desconfortáveis. E é o que faz muitas pessoas, na tentativa de fugir da ansiedade, ele vai para o vício. Ele vai para a bebida alcoólica. Então ele entorpece esses sintomas que são desconfortáveis. A boa notícia, se é que existe uma boa notícia, mas ela existe,
é que evitar funciona, mas funciona por um tempo. A má notícia é que o alívio que a evitação traz, ele é temporário. E a ansiedade, ela acaba tendendo a voltar pior do que ela era antes. Então, só para a gente parar um pouquinho. Como eu tenho um ciclo, que ele é um ciclo vicioso, e esse ciclo está repetindo, uma das maneiras de eu evitar os sintomas de ansiedade é eu evitar esses sintomas. E você vai entender na live hoje como que muita gente faz. E as pessoas acabam, então, evitando essa fonte de ansiedade, acabam, então, entorpecendo esses sentimentos que são desconfortáveis. Só que a boa notícia é que resolve por um período de tempo. A má notícia é que ele sai e ele volta muito mais forte. Em algumas lives eu falei para você que existe um inimigo dentro de nós, ele vive dentro de nós, os fantasmas mentais. E quando você trabalha essa condição emocional que você tem, e você acaba fugindo de algumas circunstâncias e você não encontra a origem dos teus problemas, quando esta origem que não foi solucionada, que não foi resolvida, você se percebe, ela volta, e ela volta muito forte, machucando, maltratando, destruindo de uma maneira muito poderosa. Então, é um ciclo, afinal de contas, né? E o ciclo da ansiedade, ele é um processo em que uma pessoa, ela acaba então evitando os seus medos e, como resultado, esses medos se tornam cada vez mais poderosos. Lembra que eu já falei para você aqui que abaixo da nossa linha racional, ou seja, você tem duas, lá na sede do medo, lembra que eu já te falei? Eu falei aqui sobre o córtex pré-frontal, a sede dos pensamentos, o córtex cingulado anterior, que ele fica na parte mediana do nosso cérebro, que ele foi colocado pelo Criador, ele tem um objetivo que é frear as nossas emoções, mas 98, 99% das pessoas, elas não têm freio nas suas emoções. É um carro totalmente desgovernado, é um carro que está andando solto, ou seja, sem freio. E se você está num carro sem freio, você está encrencado. E quando eu olho para isso, eu lembro de uma história. Eu sou contador de história, né? Eu lembro de uma história de alguns anos atrás. Eu tinha um filhinho de apenas 1 mês de vida. Ou 3 meses ele tinha. Meu filho número 1. Ele tinha 3 meses de vida, eu sou muito apegado, eu já carregava ele, e eu peguei a caminhonete da empresa, o carro da empresa para trabalhar. E estava eu estava acho que indo para um outro lugar, não ia trabalhar, estava indo para casa. Estava eu, estava o meu bebê e estava também um sobrinho meu que trabalhava junto. E aí a gente saiu, né? E aí a gente estava voltando para casa. Acho que eu fui fazer alguma coisa, levei a criança junto e estava voltando. E quando eu estava voltando, havia uma descida muito forte. E nessa descida, então, você procura freio. E quando eu procurei freio, eu vi que o pedal baixou. Acabou o freio. Foi lá na tábua, que nem diz. Foi lá no chão. E quando acabou o freio, o carro disparou. Imagina, eu devia estar mais ou menos uns 50 por hora, que não era muito. Mas aí, sem freio, numa descida, ele foi embalando. Só que quando ele foi embalando, eu tentei fazer de tudo, não tinha freio. Esse carro era um carro antigo, não tinha freio de mão. Eu tentei segurar na marcha, mas ele estava muito embalado. E tinha uma rua, que era uma preferencial, e que estava cheio de carro passando. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Daí eu gritei pro meu sobrinho, segura o menino. E eu pedi a Deus, eu clamei a Deus misericórdias. Falei, Senhor, coloque a tua mão. O carro que eu estava, se ele batesse em alguém, eu mataria alguém, porque ele era um carro daqueles mais antigos e ele ia fazer um dano muito grande, aquela lata muito forte. E eu clamei por Deus, eu estava totalmente sem freio. Eu passei aquela rua principal, aquela preferencial sem freio. E aí eu estava indo numa direção assim, e eu tentando segurar o carro, e segurando na marcha, e trocando de marcha, e aí não conseguia engatar algumas outras marchas. E acho que eu devo ter conseguido ficar em terceira, e eu não parava o carro. E aí, só que indo mais para frente, havia uma baita de uma descida. E eu falei, agora lascou, né? Agora lascou, né? E aí eu falei, o que eu faço? E aí eu tive uma ideia. Aí eu joguei o carro pro acostamento, graças a Deus que não tinha nenhum veículo estacionado, e fui fritando o pneu no acostamento, fritando para ele parar. E aí ele diminuiu muito a velocidade, e aí eu comecei a subir na calçada, descer na calçada até que ele parou. Aí, como era carro antigo e eu
comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, aos 12 eu fui trabalhar numa oficina mecânica, trabalhei mais ou menos uns 8 meses lá, e aprendi um monte de coisa. E uma das coisas que eu aprendi foi isolar roda. Eu peguei lá um prego, um negócio, eu sei que tinha um alicate e resolvi o problema. Sangrei, né, que eles chamam sangrar o freio, tirei o ar que existia dentro e consegui ir para casa e depois resolveu o problema. Mas por que eu estou te contando essa história? Na parte do nosso córtex cingulado anterior, na parte mediana do cérebro, você tem o freio das emoções. E esse freio de emoções, o objetivo dele, a função dele é frear emoções. Quantas emoções negativas nós temos? A ciência fala que entre 40, 70, alguns estudos falam em 80 mil pensamentos diários, a maioria negativos, então você tem que ter freio. E quando você não tem freio, meu amigo, aí você está encrencado. Aí se levanta do seu aterro sanitário, que eu carinhosamente chamo nosso inconsciente, aquela grande quantidade de lixo emocional de uma vida inteira que jogaram contra você. E esses lixos emocionais, eles têm um poder. E aí eles se levantam para te maltratar. Já que a nossa mente, ela não tem sentimento, ela entrega aquilo que você plantou. Então, uma vida inteira você plantou ou plantaram na sua mente, consequentemente, isso acaba voltando. E ao voltar, como o teu cérebro ali não está funcionando, o córtex cingulado anterior, que é o freio das emoções, as suas emoções negativas, elas passam muito forte e arrebentam na sede dos pensamentos. Então, você começou a pensar numa determinada situação, você tem constantemente pensado nisso, o teu cérebro, que ele não tem sentimento, o HD ali, ele entrega aquilo que ele entende que você está pedindo. Então, por isso que às vezes você está no chuveiro, por isso que às vezes você está numa festa de aniversário, numa festa de casamento, e você começa a chorar. Você começa a se desesperar, você começa a se entristecer, você começa a chorar e você não consegue entender como pode, num dia só, você estar alegre e nesse mesmo momento você estar triste. Porque um gatilho foi disparado dentro de você, que pode ser pelo perfume de alguém, que pode ser por uma música que foi tocada, que pode ser por uma fala que foi dita, que pode ser por algo que alguém, a maneira como alguém olhou para você, e um gatilho disparou e ele puxa do teu aterro sanitário, ele puxa um tipo de sentimento. E quando ele puxa um tipo de sentimento de dentro de você, ele passa batido. Por que ele passa batido? Porque abaixo da sua linha racional, e aí que é o nosso problema, abaixo da linha racional você tem duas amígdalas do tamanho de uma noz, que uma é responsável pelo medo e a outra é responsável pela ansiedade. Mas ansiedade benéfica, que é o que foi colocado, todo mundo tem, que te prepara para a luta, que te prepara para a fuga. Tá conseguindo entender? Só que, como você tem uma grande quantidade de coisas ruins dentro de você, faz com que você, então, acabe potencializando os lixos emocionais. E uma das maneiras que você faz, então, para ativar o seu córtex cingulado anterior, eu, na realidade, ensino 3 exercícios, eu acho que na live, como curar um cérebro traumatizado. Como curar um cérebro traumatizado. Assista essa live. Porque aí você entende a dinâmica por trás do córtex cingulado anterior e vai aprender 3 exercícios incríveis que você faz aí no conforto da sua casa. E você consegue então ativar o freio. E aí ele diminui o poder destrutivo das emoções negativas. Isso é incrível. Então, o medo ele está sendo potencializado e ele acaba fortalecendo. Quer ver um exemplo? Eu acho que até vi alguém aqui no Instagram colocou boa noite, eu estou sentindo sintomas do Covid. Já fiz o teste, deu negativo, mas assim estou com os sintomas. Estou com muito medo, daí dá vontade de chorar, mas não consigo. Isso é ansiedade? Sim, ele é ansiedade. Por quê? Porque você já pintou um quadro de que você está com o problema, entendeu? Porque você pode estar sentindo alguns sintomas, não necessariamente, pode ser que sejam eles. Pode ser uma gripe comum, pode ser alguma outra coisa que está acontecendo com você. Só que quando você começa a focar, quando você começa a dar vida para esse tipo, pode ver, você sentir um sintoma no seu corpo, que ele pode ser 2 situações, viu? Eu nem vi quem que foi que escreveu aqui, eu acho que a Clemilda, né? 2 situações muito importantes para analisar. Eu cuido de alguns grupos de ansiedade e também de depressão. Lá no ano passado, quando a coisa estourou, eu disse para as pessoas que me ouvem lá, eu disse, parem de ver notícias.
parem de olhar para o que está acontecendo, porque a gente sabe, você também sabe, que o nosso mundo e o nosso sistema de comunicação ele é sensacionalista, porque para vender tem que ser sensacionalista. Então sempre vai falar de um jeito sensacionalista. Ah, Auriel, mas quer dizer que não existe os problemas? Existe, é grave, é muito grave. Mas sempre as pessoas vão potencializar, porque é assim que se vende notícia. Tá conseguindo entender? Então, quando você começa a focar, a ciência fala que tudo que a gente foca expande, a própria Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, diz assim como imagina na sua alma será, ou seja, a alma tem a ver com a sede da razão, vai acontecer. Então, quando eu foco nessa foto distorcida dessa situação terrível que existe, eu estou atraindo para a minha vida esse tipo de situação. Aí eu começo a ter pensamentos, os meus pensamentos eles criam vida pelos meus sentimentos, e os sentimentos vão me fazer chorar, vão me fazer sentir medo, vão me fazer sentir uma série de coisas. E eu acabo atraindo para a minha vida. Significa que duas coisas muito importantes, na realidade três. Uma, pode ser sim sintomas relacionados a isso. 2, pode ser só psicológico. E 3, pode ser qualquer outra coisa que esteja relacionada ao sistema respiratório, que não necessariamente seja isso. Então, quando você potencializa, viu, Clemilde, qualquer um que está ouvindo aí, quando você potencializa, você atrai, você fica olhando para a foto. E isso acaba atraindo para a tua vida. Então, é ansiedade sim, porque você está sofrendo por antecipação. Que a ansiedade é você sofrer por antecipação, é você projetar o seu futuro. E geralmente projeta o futuro de uma maneira negativa. Então, eu não sei quanto tempo você me assiste e eu tenho dito para as pessoas que uma das coisas que você precisa falar para você é que você tem saúde, que você é saudável, que as suas células saudáveis se renovam a cada segundo. Então nunca você traz aquilo que é ruim para dentro de você. Muito pelo contrário. Existem muitos estudos científicos e esses estudos já trataram pessoas, testes com pessoas, simplesmente pelo poder do pensamento. De acreditarem que elas não tinham nada. E já teve situações, existe um experimento de um camarada aí, mais de um na realidade, condenado à morte, ele iria morrer, ele seria sacrificado pelos crimes que ele cometeu, e eles queriam fazer uma experiência. Então falaram para ele que eles iriam fazer um corte na sua veia, e eles iam colocar uma bacia embaixo, e essa bacia ia ficar gotejando o sangue dele. E ele morreria perdendo todo o sangue. Eles fizeram uma pequena incisão superficial na pele dele, para ele sentir que estavam cortando, e colocaram uma bacia de alumínio embaixo e algo que gotejava, mas era água, não o sangue dele. E ele começou a escutar o barulho de gotejamento, aquele pim, pim, pim caindo, e ele começou a se desesperar, e ele morreu. Você já imaginou isso? Ele morreu, só que ele não perdeu sangue, porque ele teve um corte superficial e o sangue dele simplesmente escorreu um pouquinho e parou, coagulou. E esse gotejar fez com que esse homem morresse. Agora eu te pergunto, o que foi que matou ele? Isso é uma pesquisa que foi feita. O que matou ele foi a mente dele. Ele acreditou que ele estava morrendo, ele focou e ele atraiu a morte para ele. Ele não morreu por perda de sangue. Ele morreu provavelmente por algo que aconteceu, uma parada cardíaca. Alguma coisa aconteceu com esse homem. Eu não lembro agora necessariamente, faz muitos anos que eu li sobre isso. Mas foi um estudo científico que foi apontado. Então, quando você olha para isso, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o ciclo vicioso da ansiedade é exatamente isso. É o que faz com a gente. E o ciclo da ansiedade ele é um processo em que uma pessoa evita os seus medos e, como resultado, esses medos eles acabam se tornando cada vez mais poderosos. Então, evitar o medo, fugir do medo, você vai entender que não é o melhor caminho. E a evitação ela se torna cada vez mais difícil de você resistir à ansiedade contínua. Aliás, e continua a piorar. Então, quanto mais você vai por esse caminho, pior fica. E quanto pior fica, mais complicado vai ficar para a tua vida. E muitos tratamentos que estão relacionados à ansiedade, eles funcionam quebrando esse ciclo. E eles se concentram em enfrentar os medos em vez de evitá-los. E é exatamente o que eu ensino. Quebrar o ciclo, porque o ciclo vicioso não vai te levar a lugar nenhum, você está dando voltas, é como se você, eu não sei se em algum momento da sua vida já aconteceu isso com você, de você se perder e passar de novo pelo mesmo lugar que você estava um pouco tempo atrás.
Então, muitos tratamentos, na realidade, eles trabalham exatamente isso, enfrentar os seus medos em vez de você, então, evitá-los. E hoje eu queria falar um pouquinho, dentro desse contexto aqui, como que a gente reverte o ciclo vicioso, como que a gente elimina isso. E os sintomas de ansiedade, eles podem ter um impacto significativo sobre uma pessoa, ou como ela se comporta e conduz a sua vida diária. Porque lembra que eu já falei aqui? Os nossos pensamentos, eles dão vida para os nossos sentimentos, ou seja, eles geram sentimentos e eles alteram o nosso comportamento. Alteram o nosso comportamento e aí que está o perigo, né? O pensamento em si, ele não é o mais perigoso é o sentimento. Porque você tem o sentimento que acaba alterando o comportamento. E esse comportamento ele pode ser contra você mesmo, de você se machucar, de mutilar, tirar a própria vida. Ele pode ser um comportamento agressivo contra outra pessoa. Então, ele tem um poder muito grande. E quando você olha para isso aqui, tem um impacto significativo da maneira como você se comporta na sua vida diária. Por exemplo, pessoas ansiosas, elas podem evitar sentir-se ansiosas e escapar de experiências angustiantes. Então, ela pode, aqui, nessa situação, ela pode evitar, mas é por um período de tempo. A essência da ansiedade é se preocupar com alguma ameaça em potencial. Por incrível que pareça, 90% dos nossos medos, eles não existem. Você sabia disso? 90% dos medos são totalmente imaginários. Eles estão aqui dentro da cachola, eles estão dentro da mente. E aí é tentar lidar com um evento futuro que você acha que será negativo, que é o caso que a Clemilda falou aqui. É algo que ela está achando que é, fez um exame e deu negativo. Agora, quem procura acha, né? Se você continua atraindo para a tua vida, pode ter certeza que vai vir. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita um tempo atrás no estado de São Paulo, e a pesquisa era sobre assalto. Quem já tinha sido assaltado e quem não tinha sido assaltado. E a pergunta era a seguinte: você que já foi assaltado, você pensava na condição de ser assaltado? Você acreditava que um dia você poderia ser assaltado? E a pergunta para o outro grupo, né? Aliás, o outro grupo respondeu: não, eu nunca pensei nesse negócio, sempre acreditei na proteção de Deus, ou na proteção lá do padroeiro que ele segue, ou seja lá o que for, mas ele sempre acreditava em proteção, em que ele se daria bem, que ele não seria. O grupo que foi o grupo maior, que foi o grupo que diz que ele foi assaltado, e inclusive foi assaltado mais de uma vez, foi o grupo que acabou respondendo a essa pergunta. Ele acabou respondendo que sim, ele pensava constantemente em assalto, ele se via sendo assaltado. Você começa agora a entender o poder que está por trás da sua imaginação, o poder que está por trás da sua mente, ou seja, tanto lá o livro dos cristãos lá, que as pessoas, nós chamamos de Bíblia, fala sobre isso, como a ciência descobriu exatamente essa condição, que tudo aquilo que você foca expande. Então você acaba atraindo maldição para a sua vida com o poder dos pensamentos. Então tome muito cuidado para aquilo que você está pensando. Mesmo que chegar ao ponto, né, você precisa confiar, precisa acreditar que você vai enfrentar, que você vai viver. Mesmo que chegue ao ponto até de você acabar sendo premiado e pegar essa doença, mas acreditar na sua recuperação. Muitas pessoas foram curadas de doenças incuráveis, inclusive como o câncer. Então foram pessoas que acreditaram: sim, eu não sou essa doença. Eu estou nesse estado, mas eu vou sair, vou tirar de letra, eu vou vencer. E essas pessoas venceram com o poder do pensamento saudável, que é o GPS, né? O gerenciamento do pensamento saudável que eu ensino. É você administrar exatamente os teus pensamentos para eles não te encaminharem para outro lugar. O problema é que a gente é fruto do negativismo. Então a gente acredita uma série de coisas ruins sobre nós mesmos. Que somos fracassados, que não temos valor, que nunca vamos conseguir, que tem o dedo podre para relacionamentos, que não tem futuro para você, que você nunca vai conseguir ganhar dinheiro. E isso, uma série de pensamentos. E quando você olha para essa situação, você tem, como você é cria do negativismo, você tem uma capacidade muito grande de você minimizar, diminuir, você se automutilar com os teus pensamentos. E aí é muito triste quando você olha para uma situação como essa. Então, você pode fazer isso prestando mais atenção aos possíveis sinais da ameaça potencial e olhando internamente para ver se é capaz de lidar com essa ameaça. Então, quando você olha para algo negativo que está cercando a tua vida, a possibilidade que está cercando a tua vida, primeira coisa, qual a porcentagem de que isso realmente aconteça comigo?
Entendeu? Então, mesmo quando envolve até uma doença, qual é a porcentagem que isso indica que comigo vai ser assim? Então, você luta e você arruma ferramentas para você trabalhar a mente. O problema é que nós nos entregamos, o problema é que nós acabamos chutando o balde, tá conseguindo entender? Então a pessoa pega determinada doença e ela acredita nela mesma que ela vai morrer, que ela vai se perder, aí não tem o que fazer. Então quando você começa a notar os seus sintomas de ansiedade, você pensa que não consegue lidar com a situação e portanto você fica cada vez mais ansioso. Não vou conseguir lidar com isso. Olha aqui, ó, a Cíntia Lani colocou aqui, ó. Eu tenho muitas crises de ansiedade e tem sintomas que me deixam mais apavorada. Eu passo o dia com medo de sentir ele e daí quando me distraio ele some. Mas quando penso que ele sumiu, ele aparece. Por quê? Porque você dá vida para ele, Cíntia. Você acaba dando vida de novo. Ou seja, se é um pensamento negativo, que ele está te desmerecendo, ele está te automutilando, ele está te destruindo. Você esqueceu por um momento, ele passa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito claro. E você pode me ajudar aí nos comentários, você que está aí no Facebook, você que está no Instagram, você que está no YouTube, você pode me ajudar. Já teve algum episódio na sua vida que você estava doente, que podia ser uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor nas costas? E você até tomou remédio, mas não parou a dor. Mas você tinha que dormir, certo? E aí você acabou adormecendo. Eu te pergunto, quando você adormeceu, a dor continuou? Ou a dor sumiu? Responde aí nos comentários. Enquanto eu tomo uma água aqui. Vai lá, quero ouvir de você. Você que enfrentou algum tipo de dor e aí você acabou conseguindo adormecer. A pergunta é, a dor continuou? A dor sumiu? Ou o quê? Coloca aí nos comentários para mim. Olha aí, ó, já tem gente colocando aí que a dor sumiu. Será que sumiu mesmo? Ou acostumou com a dor? Ou não teve a percepção? Então, quando você olha para essa situação, se você tem um inimigo que ele vive dentro de você, e ele é maior do que você, e por um momento você desvia o foco, você deixa de ter a atenção e dar vida a esse inimigo, mas você se foca numa outra coisa, vai passar. Que é o que você falou aí, Cíntia Lani. O pensamento negativo ele some, porque em vez de você brigar necessariamente com ele, você achou uma técnica, que é distrair a sua mente. É distrair a mente. O meu pai brincava comigo, né? O meu pai hoje dorme há 8 anos, né? Gostava de dormir, que é uma beleza, hoje está dormindo há 8 anos. E ele brincava bastante o seguinte, quando a gente se machucava, eu lembro que a gente estava ali meio chororô, tá doendo, bateu o dedo, chutou o chão lá, e ele pegava lá um martelo, por exemplo, dizia assim, me dá o teu dedo aí. Eu dizia, como assim me dá o teu dedo? Não, eu vou dar uma martelada no seu dedo. Eu falei, que isso, pai? Já tá doendo minha canela, um exemplo, né? E vai me dar uma martelada no dedo. Aí ele explicava. Ele dizia assim, que quando você tirar o foco da tua dor, essa dor vai desaparecer. Meu pai tinha uma sabedoria incrível, sabe? Maravilhoso. Então, quando você começa a notar esses sintomas de ansiedade, e se você acredita que você não pode, se você acredita que você não vai passar por isso, se você acredita que não tem jeito de resolver, você vai ficar cada vez mais ansiosa, mais ansioso. E eu queria que você entendesse nessa noite o ciclo da ansiedade, como que ela funciona. Então, quando a gente pensa assim, ansiedade, lembre-se que é uma projeção de futuro. E o pior, é uma projeção de um futuro ruim. Não é a projeção de um futuro bom. A maioria das pessoas que tem ansiedade está projetando algo que não presta para o futuro. Então ele pega uma foto da sua vida e você tem um filme da sua vida, um filme incrível da sua vida. Você é uma pessoa maravilhosa e você tem, como todo filme, altos e baixos. E quando você foca e tirar uma foto ruim, sei lá, uma infidelidade, alguém que te maltratou, alguém que te machucou, alguém que gritou com você, você ficou desempregado, foi mandado embora de uma empresa, o teu filho respondeu você, pum, uma foto, né? Tirou uma foto, é um evento, pá! Só que ela é uma foto distorcida, ela é uma foto trêmula, ela é uma foto que não representa quem você é. Só que quando você fica pensando naquilo o tempo inteiro, você acaba dando vida aos teus pensamentos quando gera sentimentos. E os sentimentos eles começam a matar você e alteram o teu comportamento. Que ele vai te jogar mais para o fundo do poço, ou ele vai fazer com que você faça algo contra alguém. Ou vai mexer com a sua saúde fisiológica. Vai arrebentar com você. Então, quando você pensa no conceito ansiedade, dentro do ciclo agora,
A ansiedade é você ficar ansioso ou ficar ansiosa com um problema que você não sabe resolver. Porque é uma projeção do futuro. Então, se eu estou projetando a foto para o futuro, sabe o que significa? Eu estou estragando o meu futuro. E daqui a alguns dias, o meu presente agora, que está estragado com a foto, vai ser passado. Tá conseguindo entender? E eu projetei ele para o futuro, mas agora ele se torna passado. Eu cheguei no futuro, mas o meu futuro é uma projeção do presente que eu tinha antes. Só que era um presente estragado. Sabe o que significa? Significa que eu não vou ter o quê? Futuro. Ou seja, presente lá no futuro. Porque eu vou estar doente, eu vou estar arrebentado, eu vou estar com uma projeção que não representa aquilo que eu sou. E aí o pior ainda está por vir, porque quando eu projeto um futuro, um presente para o futuro, estragando o meu futuro, o meu presente atual vai se tornar passado, e aí eu vou ficar com a síndrome de olhar para trás e ficar chororô, eu ficar triste, eu adoecer, e aí vem a depressão. Então, ansiedade no ciclo é você ficar ansioso por um problema que você não sabe resolver. E lembra que eu falei para você que o ciclo vai se repetir? Nessa parte do ciclo, você tem uma verificação muito grande de perigo, porque isso ele potencializou. Os fenômenos físicos se intensificaram. E a atenção acaba se estreitando e ela se vira, e ela se muda para você mesmo. Por isso que a gente fala, né, da questão da atenção, meditação, que é você focar no aqui, no agora, naquilo que você representa, não é coisa ruim que é a foto. Só que quando você olha para isso, você tem agora um aumento grande de perigo, uma sensação de perigo muito grande, os fenômenos físicos eles começam a se intensificar, taquicardia, sudorese, uma sensação de morte, vários sintomas você começa a ter e a atenção ela se estreita e se volta para si. Você começa a olhar para dentro de você. Lembra do Hard? Da síndrome de Hard, lá da hiena? A hiena que andava com o leão, lá do desenho do passado que eu já falei para você? Que constantemente ela estava, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, não vai dar certo. Por quê? Porque voltou-se a atenção para si mesmo, voltou-se a atenção para a dor, voltou-se a atenção para a foto, essa foto horrível da sua vida. Você está conseguindo entender? E quando você olha para essa situação, você acaba potencializando e esse é o primeiro passo do ciclo. Então a ansiedade ela pegou, baseado em cima do que a gente já falou, ela entrou para a tua vida e aí entra a segunda parte do ciclo. E a segunda parte do ciclo se chama fuga ou evasão. E é nessa parte que a pessoa começa a inventar desculpas para fugir do problema. É nessa parte que ela pode tomar água que passarinho não bebe para fugir dos sintomas. É nessa hora que ela pode se dopar de medicamentos para fugir desses sintomas. E aí é uma tentativa de inventar desculpas ou buscar aí um alívio, né? Temporário, esse alívio rápido para resolver o seu problema. Aí entra a terceira fase agora do ciclo da ansiedade. A terceira fase do ciclo ela é o curto prazo, ou seja, o alívio. Então imagine, como se você tivesse aqui uma seta começando a ansiedade, a potencialização dela, chega na segunda, você está numa maior crise, está terrível, chega na segunda fase dela, é a parte da fuga ou evasão, você vai tentar encontrar alguma desculpa para você se livrar do sintoma, e quando você vai para o álcool, ou quando você acaba tomando uma grande quantidade de medicamento, e você se dopa para fugir da realidade sua, faz com que você encontre um alívio. E quando você encontra esse alívio, ele é um alívio temporário. É um alívio temporário de você ter fugido. Então, você já viu uma expressão que diz assim, eu bebo para esquecer? E muita gente enche o pote mesmo na tentativa de fugir da realidade. E alguns usam medicamentos, outros usam inclusive drogas, para fugir da sua dor emocional, para fugir das lutas internas, dos seus demônios internos que estão dentro deles. Então ele precisa entorpecer a mente, como eu falei no começo, para ele fugir da realidade. E aí entra um período de oásis, ou seja, entra um período de alívio. Ou seja, para você curtir o alívio temporário de você ter fugido. E aí você escapa daquele sintoma maldito, daquilo que está destruindo você, você escapa. Mas aí você entra numa terceira fase. O ciclo está se repetindo. E na terceira fase é uma fase de longo prazo. E na terceira fase de longo prazo, você ainda não sabe como resolver o problema. E isso que é triste. Então volte comigo agora. A primeira fase que você entrou da ansiedade, que foi a potencialização dos sintomas físicos, a sensação de medo, essa sensação terrível,
Era exatamente uma fase em que você estava ansioso, porque existia um problema na tua vida e você não conseguia resolver. Você percebeu que o ciclo caminhou, você passou por fase, chega lá na fase, no final novamente, ainda você não sabe resolver o problema. Terrível, não é verdade? A Marilda colocou aqui, faz 3 meses que não tomo mais remédios, depois que comecei a assistir você e fazer os exercícios e usar o elastiquinho, ó. Parabéns, parabéns mesmo. Fico muito feliz por você, viu? Então aqui, ó, nessa fase de longo prazo, você começa a aumentar os sintomas físicos. Ele começa a aumentar os sintomas físicos. Espera aí, só um pouquinho. Opa, deu um probleminha aqui. Ele começa a aumentar os sintomas físicos nessa fase. Os sintomas físicos de ansiedade, eles são potencializados. Então você começa a trazer para você maior preocupação, perda de confiança de como que você consegue resolver e o aumento do uso de comportamentos de segurança. E nessa live eu vou falar sobre isso. Existem alguns comportamentos que a gente faz que são chamados comportamentos de segurança. E a longo prazo isso tem um malefício muito grande para a gente. Então vamos parar um pouquinho e pensar aqui como que é evitação, né? Que é evitar esse tipo de sentimento, evitar a ansiedade. Como que a evitação ela contribui para a ansiedade? Ou seja, você pode potencializar a sua ansiedade cada vez mais. Como que isso acontece? À medida que a sua ansiedade ela aumenta, você tenta reduzi-la e você tenta prevenir o que você acha que pode acontecer, evitando a situação. Como a ansiedade ela é uma projeção para o futuro, e ela é uma projeção doente, ela é uma projeção torta, ela é uma projeção que ela não é real, ela potencializa. Então é o caso que a gente até comentou aqui, a pessoa está sentindo algum tipo de sintoma, ela começa a acreditar. E, eu sou depressivo, eu sou ansioso, ele começa a acreditar. E essa é a pior maldição que um dia alguém inventou, de dizer você é ansioso, você é depressivo. E eu já conversei com você sobre isso. Ansiedade e depressão, a gente tem que encarar como estado, não como eu sou. Porque quando eu encaro como eu sou, ele cria identidade. E ao criar identidade, cria força. E para você arrancar uma identidade de dentro de você, vai ser muito complicado, muito complexo. Então você não é, em primeiro lugar é isso, eu estou, e estados podem ser alterados. Aí você olha, né, como eu citei até o exemplo daquela pessoa esses dias atrás, que ela disse assim, não tem cura, e os médicos dizem que não tem cura. Ok, você é livre para acreditar nisso, mas se prepare para viver uma vida inteira com ansiedade, com crise de pânico, com depressão. Se não existisse solução, as pessoas não falariam sobre isso. Simplesmente falariam, é uma doença incurável, não tem como resolver. Mas tem como resolver sim. Os nossos problemas, eles estão aonde? Os nossos problemas estão do lado de fora? Não, os nossos problemas estão do lado de dentro. Estão na nossa mente. Qual foi a origem? Você nasceu com isso? Ele faz parte da sua vida? Da onde ele veio? Tudo tem uma origem. E do jeito que essa desgraça ela acabou aparecendo na sua vida, é o mesmo jeito que você vai encontrar para solucionar. E é o que a gente ensina, encontrar a raiz do seu problema. E aí a gente trabalha com o GPS emocional, que é a gestão do pensamento, o gerenciamento do pensamento saudável. É você fazer uso do pensamento saudável. É tirando aquilo que não presta e colocando aquilo que presta. É ajudando você a reassumir o controle da sua mente que uma vida inteira foi destruída. Então, à medida que a ansiedade ela começa a aumentar, as pessoas tentam reduzir, tentando evitar a situação. Se você não puder evitar a situação, você pode usar o que muitas pessoas falam, uma forma sutil de você reduzir a ansiedade. Por exemplo, tem pessoas que fazem certos rituais, como ficar perto de uma porta para ela fugir rapidamente. Então, a ansiedade, a crise de pânico está vindo, ela usa uma porta para ela sair fugindo, como uma ferramenta de escape. De alguma forma, você pode se sentir menos ansioso ou ansiosa num curto prazo ao se envolver com comportamentos de evitação. Então, existem técnicas que muitas pessoas ensinam e que acabam, num primeiro momento, resolvendo a sua situação. Mas você não está curando a origem. A mesma coisa é o medicamento. E nada contra o medicamento. Seria irresponsabilidade da minha parte falar que você não tem que tomar. Quem tem que tirar remédio de você é quem deu. Agora, se você toma por conta, aí é outra história. Agora, se você tem uma prescrição médica, alguém te deu, quem tem que tirar ele. Só que aí você pratica os exercícios e você começa a falar e dar o feedback do que está acontecendo com você, o quanto você mudou. Vai chegar ao ponto que ele diminui o medicamento e vai chegar ao ponto que ele tira. Eu já vi vários casos.
Então, de alguma forma, você pode se sentir menos ansiosa, menos ansioso, num curto prazo, ou se envolver, então, com um comportamento de evitação. Você pode tomar, por exemplo, tranquilizantes para lidar com situações angustiantes. E aí? Tem gente que acaba se embebedando. No entanto, quando você tem que lidar com a situação da próxima vez, você fica menos confiante. Você fica menos confiante porque você evitou essa situação antes de uma forma, através de um comportamento, que foi tomando medicamento, ou foi tomando a bebida, ou foi alguma técnica louca aí de sair correndo, de fugir. Então, quando você olha para essa questão, você fragiliza, você se enfraquece, você fica mais fraca, mais frágil para lidar com a situação. E por se sentir mais ansioso, você acaba então evitando a situação, ou você acaba, você evita, né, de forma sutil. E assim continua, ou seja, o ciclo vicioso, ele volta, ele continua. E esse ciclo pode continuar e continuar até que você se sinta muito ansioso e evite então entrar em diferentes tipos de situações. E aí você se entregou para esse comportamento, ou seja, para esse estado de ansiedade. E aí não tem volta em alguns casos. Se você se sente ansioso, ansiosa, ou antecipa, né, essa situação de se sentir ansioso, porque qualquer coisinha que está acontecendo você já acha que é ansiedade, faz sentido que você faça coisas então para reduzir a ansiedade. Além de evitar sutilmente, muitas pessoas acabam tendo comportamentos de segurança para ajudar a lidar com a ansiedade. E isso pode incluir confiar na medicação sempre como um plano de saída para situações potencialmente ansiosas, ou certificar-se de ter outra pessoa com você. Então pode ser um medicamento, né, com uma muleta, e às vezes até de forma errada, porque ela está praticando a automedicação, e também ter uma outra pessoa perto, ou seja, eu confio, eu tenho a certeza de que eu estou bem quando você está perto de mim. E esses comportamentos de segurança também desempenham um papel no ciclo vicioso de ansiedade. Quando você se torna dependente deles, pode ser mais angustiante se um dia eles não estiverem disponíveis para você. Então tome muito cuidado. Porque quando você usa esse tipo de ferramenta, esse tipo de muleta, pode ser que um dia você não tenha esse tipo de coisa perto de você e aí você está encrencada. Eu te pergunto nessa noite, quer reverter o ciclo vicioso da ansiedade? Sim ou não? Coloque aí para mim se você quer. Vamos reverter o ciclo ansioso da ansiedade. Os ciclos viciosos desempenham um papel importante na manutenção da ansiedade. Você ouviu o que eu disse? Os ciclos viciosos desempenham um papel importante na manutenção da ansiedade. Ou seja, você tem um negócio que está indo e voltando. Então olha para cá, ó. Lembra daquilo que eu sempre falo para vocês da caneta? Dos pensamentos negativos? E eu sempre dou um exemplo. Pega a sua mão, pega uma caneta e passa assim. E eu pergunto, doeu? Você vai dizer, não, Uriel, não doeu. Mas se eu pego essa caneta e eu fico meia hora fazendo assim, se eu fico aí 1 hora, se eu fico um dia, vai acontecer o que com a sua mão? Coloca aí no comentário, vai acontecer o que com você? Isso aí vai fazer o que com você? Coloca aí enquanto eu tomo uma água aí. Exatamente, vai machucar, vai ferir, vai criar ferida, vai maltratar aí a sua pele. Então, olha o que eu disse, os ciclos viciosos, eles desempenham um papel importante na manutenção da ansiedade. Então, se eu tenho um ciclo, eu chego numa fase, eu tenho um problema e não sei como resolver esse problema. Aí, ele potencializa, eu potencializo as emoções, eu potencializo o medo, eu potencializo os sentimentos, eu potencializo os meus sintomas físicos. Aí eu vou para uma outra fase em que eu acabo tentando fugir dessa situação, não enfrentar mais essa situação, e aí eu passo por um oásis, aparentemente, de que eu estou bem. Só que daí chega a longo prazo de novo e eu vou descobrir que eu não resolvi o meu problema ainda. Então por isso que quando eu falo para você, você tem que fazer aí, várias pessoas estão falando da técnica do elástico. Qual a diferença do elástico? Se você usasse o elástico só para bater, entendeu? Só para bater, para chamar a atenção do seu cérebro, não resolveria. Só que você faz duas coisas, você provoca dor, eu nem sei onde é que está meu elástico aqui, senão eu ia mostrar aqui, de repente tem gente nova aí, que poderia estar entendendo. Mas você coloca um elástico aí na sua mão,
e você provoca dor. Então, primeira tentativa, então, vamos imaginar aqui que isso aqui fosse um elástico, tá? Vamos imaginar que isso é um elástico. Eu tô com ele no pulso, pensamento negativo começou a pegar nessa técnica. Se você tá novo aqui, a gente puxa o elástico e pá, dispara. Porque ele tá dizendo, por exemplo, assim, você não presta, você não tem valor, você nunca vai vencer, você nunca vai ser ninguém na vida. Dispara o elástico, pá, provocando dor. E aí, grita dentro de você, ou verbalmente mesmo, mentira, a verdade é. E aí você coloca algo bom no lugar daquilo ruim que ele tá falando. Então ele tá dizendo para você que você não tem valor? Pá, mentira, tenho valor, eu sou muito amado, entende? Você projeta isso. Você não presta, você não tem valor, você nunca vai ser ninguém. Pá, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Então, como que eu não sou ninguém? Tem duas coisas que você está fazendo. Então, quando você dispara o elástico, você está falando para sua mente que ela não tem sentimento, mas ela entrega o que você planta. Você provoca a dor, o cérebro envia os mensageiros dele. O que está pegando? O que está pegando? Eu falo assim até para uma criança entender. Está doendo? Está cortado? Está quebrado? Não, não tem nada. Não tem nada, cérebro. Caramba, não tem nada. Como que não tem nada? Tá doendo, doeu. Aí, pensamento negativo vem de novo. Pá! Pensamento negativo. Pá! Vai chegar o dia que o cérebro entendeu. Opa! Cada vez que esse fantasma se levanta, dói. Então entende que esse fantasma provoca dor. E como você está reprogramando a mente, colocando aquilo que ele está vindo distorcendo, aquilo que ele vem mutilando, e você coloca ao contrário, o cérebro vai se encarregar de tirar esse fantasma e ele reprograma. Ele diminui, ele arrebenta com aquela crença que não tinha valor e ele coloca a nova crença que você está colocando. Então essa técnica do elástico, ela funciona, muitos estão fazendo, estão sendo abençoados e parabéns. Ensine amigos, pessoas a fazerem. E só que tem que ter as duas coisas, a junção das duas coisas, entende? Então o passo importante para reverter o ciclo de ansiedade é você enfrentar de forma gradual essas situações temidas. Então eu tenho um medo terrível de sair, um medo da morte, um medo de pessoas. Então, uma vez de cada, né? Gradualmente você vai enfrentando. Eu tenho medo de estar em público, eu tenho medo de falar público. Então você vai criando situações que você vai falar em público, mas gradualmente. E se você fizer isso, você vai aumentar o seu senso de confiança, o que ajudará a reduzir a sua ansiedade e permitirá que você enfrente todas as situações que elas vão aparecer na tua vida. Algumas pessoas podem encorajar você a enfrentar primeiro o seu maior medo, pular lá no fundo do poço e acabar com isso. No entanto, muitas pessoas preferem fazer isso passo a passo. Então, vai devagar cada vez, vai enfrentando os seus fantasmas. Essas coisas que existem dentro de você, um passo de cada vez. Então você vai tirando, até que vai chegar naquele que é o pior deles, né? Esse monstro maldito maior que existe dentro de você, vai eliminar também. Mas você teve pequenas vitórias. E todas as pequenas vitórias que você tiver, comemore. Coloque no seu livro de gratidão e comemore. Cada dia, quando você escrever as coisas lá que eu já ensinei para você no livro de gratidão, você coloca lá: eu venci isso, eu consegui eliminar isso, eu desbloqueei isso. Então você vai agradecendo. Então, vai de forma gradual. E existem algumas habilidades de enfrentamento. Uma delas a gente acabou falando, que é do elástico, eu ia falar aqui também. Ela é uma habilidade de enfrentamento para pensamentos negativos, porque os pensamentos negativos eles são potencializados aí pela ansiedade, né? E quando você está gradualmente enfrentando situações temidas, haverá um aumento de ansiedade. E isso é normal. Todos se sentem ansiosos ao fazer as coisas que temem. Então eu quero falar para você algumas habilidades. E importante é lembrar que você pode aprender outras habilidades. Eu ensino vários exercícios ao longo das lives. São mais de 200 lives gravadas, tem muito exercício para você fazer aí. E tem um que eu sempre repito, que é a rotina diária e rotina noturna, sempre faço, a gente vai finalizar hoje fazendo. Então, aprenda outras habilidades como alternativas para esses comportamentos de evitação e segurança. Cai fora desse negócio de evitar a ansiedade ou de você colocar muleta para tentar fugir dessa situação. Primeira parte aqui agora, uma era o elástico, nós já falamos, a outra é respiração. Lembre-se que a ansiedade costuma estar associada à respiração rápida. Quando a gente fica ansiosa, numa crise de pânico, você começa a respirar muito rápido e de forma superficial.
Então, o que contribui para a sensação física de ansiedade? Ao desacelerar a respiração e usar técnicas calmantes de relaxamento, você pode reduzir a ansiedade, tá bom? Então, como? Exercício de respiração. Lembrando que o nosso pulmão ele tem uma capacidade pulmonar de receber aí mais de 5 litros de ar. E nós não colocamos tudo isso para dentro de nós. Então, você tem que aumentar a elasticidade do seu pulmão. Então, como se fosse uma bexiga, o seu abdômen, você fosse encher. Então, você vai respirar de forma lenta, mas profundamente. Porque como você está respirando muito rápido, lenta e profundamente. E você pode respirar aí 3, 4, 5, 6 segundos mais ou menos, depende do nível de respiração sua. Segura por mais 3, 4 segundos, solta por 3, 4 segundos, fica sem respirar por 3, 4 segundos. Então, uma técnica muito simples para te acalmar. Então, puxa o ar, segura o ar, solta o ar, fica sem respirar, respira de novo e assim por diante. Então, mas se a crise está pegando muito forte, a respiração mais simples, que é simplesmente você puxar o ar, soltar o ar. Essa é a mais simples que existe. Puxa o ar pelo nariz, lenta e profundamente, e solta pela boca. Como a gente não está acostumado a respirar, quando você começa a fazer exercício de respiração, você então pode ficar tonta, pode ficar tonto. Mas fique tranquilo tranquila também, porque você está oxigenando as suas células, você está oxigenando o seu cérebro, e é por isso que você está ficando tonto, você não está acostumado. Então, uma outra coisa tem a ver com pensamentos. Existem muitos tipos de pensamentos negativos associados à ansiedade. Como um exemplo, eu não serei capaz. Eu não vou conseguir sair dessa situação. Entendeu? É um pensamento que é um pensamento negativo. Então, aprenda a desafiar esses pensamentos com outros pensamentos mais equilibrados, para te ajudar a reduzir, então, a experiência da ansiedade. Uma é usando a técnica do elástico, a outra é você falando: outros conseguiram, por que eu não iria conseguir? Tudo que eu coloco a minha mão é possível fazer. Eu vou sair dessa. Eu já estou saindo dessa. Você está conseguindo entender? Agora, se cada vez você ir para baixo, pior vai ficando. Finalizando essa live, então, um breve resumo aqui para a gente entender 4 ciclos aí, do nosso ciclo de ansiedade. Primeiro, enfrentar a temida situação sem ajuda de segurança e mudança de comportamento. Então, não enfrente mais a ansiedade com ajuda de segurança, ou seja, bebida. Se você toma medicamento por prescrição médica, ok, mas se você não toma por prescrição médica, não se automedique de jeito nenhum. Não vai aí na conversa das comadres, não faça isso. Enfrente de uma outra forma, sem tirar por completo você do local. Então, primeiro, enfrentar a temida situação sem ajuda, então, de algo de segurança. Por quê? Porque quanto mais você enfrenta com muleta, pior você vai ficar para conseguir enfrentar. Faz sentido? Você fica cada vez mais fragilizada, mais fragilizado. Segundo, um ligeiro aumento da ansiedade a curto prazo. Em seguida, uma diminuição nos sintomas físicos e uma varredura de atenção. O que é isso, Uriel? Vai aumentar sim a sua ansiedade, porque você está enfrentando, mas ela é de curto prazo. Em seguida, os sintomas físicos diminuem. Então, você está tendo uma crise de ansiedade, de pânico, que está dizendo que você vai morrer, que você não presta, que você não tem valor. Se você usar uma técnica do elástico ou uma técnica de respiração, aumenta ainda por curto prazo, porque você está enfrentando ela, você está se aproximando desse inimigo, aumenta a curto prazo, mas em seguida os sintomas físicos eles diminuem. E aí você faz uma varredura de atenção. Onde está o meu foco? Aonde eu estou olhando? Então eu estou olhando para o problema, agora eu faço uma varredura. Eu olho para dentro do problema, mas eu estou invertendo os meus pensamentos. Eu posso sair disso. Eu consigo sair disso. Outros já saíram e venceram, eu também posso vencer. Faz sentido para você? Terceiro ciclo agora, o uso de habilidades de enfrentamento. Então você busca técnicas que nós ensinamos aqui. A ansiedade se reduz a nível de gerenciamento. O que significa isso? A ansiedade se reduz a nível de gerenciamento. Você começa a gerenciar a sua ansiedade. E em quarto lugar aqui, dentro desse ciclo agora,
maior crença na capacidade de você controlar as próprias respostas. Então assim, ó, tô tendo uma crise de pânico, eu tô com a sensação de morte, meu coração tá a 1000, a minha pressão arterial tá, eu tô com sudorese, eu sou no desespero, eu vou morrer. Então eu começo a respirar, puxo o ar, solto o ar, puxo o ar, solto o ar. E eu começo, vai piorar por um período, depois os sintomas físicos começam a diminuir e eu começo a gerenciar essa ansiedade ou esse ataque de pânico e eu começo então a controlar as respostas. E aí eu começo a ter atenção plena. Qual a chance de isso realmente acontecer do que os meus pensamentos estão falando? Qual é a chance disso? E aí você começa a trazer atenção plena, porque a sensação de morte está terrível dentro de você, mas aí você olha e você diz assim, caramba, eu estou sentado numa cadeira, eu estou sentado no sofá, eu estou na minha cama, eu estou com o meu pé no chão, eu não estou no precipício. Você está conseguindo entender? Aí você começa a modificar e esses sintomas que está acontecendo com você, eles começam a desaparecer. Fantástico, né, gente? A gente falou hoje sobre o ciclo vicioso da ansiedade. Uriel, fazendo a técnica do elástico, os pensamentos negativos não voltam? Voltam, claro que voltam. Esses dias atrás, numa live, eu falei, eu estava num determinado lugar, e eu, que já faz um tempo que faço, teve algo que aconteceu, Lu, que disparou um gatilho. E quando disparou o gatilho, lá do aterro sanitário se levantou, porque eles vivem dentro de você. Aí ele se levantou. Quando ele se levantou, qual a diferença hoje comigo? Como eu já estou um bom tempo fazendo o que eu ensino, eles não têm uma força muito grande de mutilação. Dói em alguns momentos, dependendo da situação, mas ele não tem mais a força que tinha. Então, quando você aplica a técnica, eu usei exatamente o elástico, pá, cala a boca, né? Fica quieto, mentira, pá! Ele já rapidamente fugiu. Você está conseguindo entendê-lo? Então, principalmente quando você está num processo, o processo acaba demorando, né? Porque é um processo. Então, leva um tempo. Mas vai chegar ao ponto que ele enfraquece, enfraquece, enfraquece e alguns não voltam mais. Tá certo, Lu? Mas alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar essa live aí? Você colocou aí que tava com xuxinha. Xuxinha não, tem que fazer doer, viu? Tem que fazer doer, mulher. Nada de xuxinha aí, para fazer carinho, não. Sou jovem, ainda tenho 38 anos só. Só o quê? Que o ficar... só quero ficar boa, acho que isso tudo é possível, amigo. Você podia ter 70 anos, ainda assim era possível você reverter a situação sua. Ô Ivonete, isso aí é reflexo já dos sintomas que você está sentindo. Esse já é um sintoma físico emocional. Então, quando você começa a corrigir a questão do teu problema emocional, tontura emocional vai sair, tá? Ele vai sair de você, se for realmente da emocional. Tá vendo, Lu? Fantástico, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Coloca aí pra gente finalizar aqui a live e aí a gente vai terminar aqui, vamos embora. Tô voltando aqui. Eu acho que ninguém colocou mais para trás aqui, eu até pensei que tinha. Que bom, Clemilda, acabei encontrando agora seu comentário. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Quando você estava explicando, fiquei um pouco mais feliz. Amém por isso. Isso é legal. Alguma pergunta? Não? Então nós vamos ter... Opa, chegou aqui alguma coisa. Como é que é seu nome? Acho que é Andressa Rodrigues. Nail, não sei o que é o Nail, se é Nail mesmo, né? Ela colocou aqui: sempre falam que o exercício físico melhora a ansiedade, mas quando faço, me sinto mal. Fico com falta de ar, tontura e começa a me dar desespero. Você faz o exercício, deixa eu ver se eu entendi, Andressa. Você faz o exercício físico na hora que você está com ansiedade, é isso? Aí não é o melhor momento, entendeu, amiga? O melhor momento é saber que tipo de exercício você faz, né? Qual que é o exercício que você está fazendo que está te dando tontura. Então aí é preocupante realmente, né? Então, quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, eu não acho que o melhor caminho seria se movimentar, né? Fazer uma corrida, por exemplo, eu não creio que seria o melhor. Eu acredito que o mesmo é você
O melhor mesmo você fazer o exercício de respiração e tentar encontrar a origem. Qual é a origem da sua ansiedade, tá? Qual é a origem? Da onde ela vem? Por que ela vem? Então você pega um papel e caneta e tenta... Você não precisa esperar a crise, porque você sabe o que acontece já. Então você começa a escrever no papel quais são os sintomas, quais são os pensamentos que estão envolvidos, o que eles falam. E isso é uma maneira de você começar a encontrar a tua origem, tá, ô Andrés? Eu faço quando estou bem, aí começo a sentir a ansiedade, seria isso? Então sai fora desse exercício, porque esse exercício físico que você está fazendo, provavelmente ele dispara um gatilho. Ele dispara um gatilho de algo que tem a ver com a tua origem e está dentro de você que talvez você nem saiba, viu? A Ivonete colocou, você dá uma reclamaria na gente, Uriel. Aí ela corrigiu aqui, calmaria. Ainda bem, né, Ivonete? Você dá uma reclamaria, pensei que era o Muro das Lamentações. Quando não é um sintoma, é outro. Um some e o outro aparece. É normal? É normal. É normal porque faz parte e vive dentro de você, Ana Paula. Então, o que você precisa fazer? Você precisa encontrar, sim, a sua origem e você vai de forma gradual. Então, é aquele exercício que você faz lá no GPS emocional. Você começa a escrever e começa a entender o que está por trás. Quais são os pensamentos envolvidos, que tipo de pensamentos, o que eles falam sobre você, quais são os sintomas que você está tendo. E você começa a colocar uma grande quantidade ali dos sintomas que você tem. E na outra ponta você já começa a colocar aquilo que você já está conseguindo resolver. Ah, não tem mais esse sintoma. Então você tem que celebrar porque ele está indo embora, tá? Você colocou aqui, a Lu colocou, fico mais melancólica com a TPM. Tem a ver ainda com antidepressivo? Não necessariamente. Tem pessoas que não tomam antidepressivo e ficam melancólicas. É um sintoma aí do próprio corpo, não necessariamente é o teu caso. A análise que você precisa fazer é antes, quando tinha TPM e não usava antidepressivo, era a mesma coisa? Se não era a mesma coisa, é porque tem uma junção, tem a ver. Mas aí é pela condição que você já está enfrentando como mulher, né, por causa dessa situação, e aí mais o antidepressivo tá algo que está mexendo, entendeu? Ô Andressa, você entendeu, amiga? Eu não te conheço, se quiser procurar aí no direct uma hora para a gente conversar melhor sobre essa situação tua, eu tenho como te ajudar, tá bom? Mas assim, provavelmente o exercício que você está fazendo provavelmente está potencializando, está disparando algum gatilho e por isso que está vindo algum sintoma para você. Pessoal, alguma pergunta ainda? Então nós vamos terminar aqui nessa noite e eu quero terminar como a gente sempre termina. Eu quero fazer a rotina noturna com você e eu sempre falo sobre isso para você fazer de manhã e você fazer à noite. O objetivo da rotina noturna à noite é acalmar você. O objetivo da rotina noturna é fazer você se reconectar, você se reencontrar e é te preparar para você dormir melhor, tá certo? Então essa é a intenção por trás disso, te preparar para dormir. Gratidão, viu, Denise? Obrigado, viu, querida? Vou sair da live, o celular descarregou, não estou em casa para carregar. Eu estou terminando, amiga, mas pode assistir o finalzinho em casa depois, tá bom? Eu queria chamar a sua atenção no dia de hoje para você parar um pouquinho e pensar. Primeiro lugar, quem é você? Isso é uma das coisas que você precisa ter muito forte dentro de você. Quem é você? Porque no mundo em que a gente vive, às vezes a gente é motivado a acreditar que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, que a gente não tem valor, mas quem é você? E eu queria desafiar você a acreditar, a confiar que você é um ser importante, que você é especial, mas quem que tem que falar isso para você? É você mesmo. E aí entra a rotina noturna. Diante do espelho, e até a rotina diária, né? Diante do espelho ou na própria cama. Se for diante do espelho, olhando nesses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas, é você dizendo para você que você tem valor, que você é especial, que você nasceu para vencer, que tudo que você coloca a sua mão se transforma, que você é a imagem e semelhança do Criador,
que você nasceu para vencer, que você nasceu para comer do melhor dessa terra, que você tem saúde, que as suas células saudáveis se renovam a cada segundo, que você é perfeita, que você é especial, que você é amada, que tudo que você coloca a sua mão atrai coisas boas. Mesmo que não seja uma verdade presente, vai se tornar. Então diga para você: eu sou linda, eu sou lindo, sou especial, tenho saúde, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, sou perfeito, sou especial, sou amado pelos filhos, sou amado pela esposa, sou amado pelo marido, sou amado pelo céu, sou amado por Deus. E aí você começa a atrair coisas boas, porque tudo aquilo que um dia inteiro foi plantado, uma vida inteira foi plantado dentro de você, começa a ser arrancado, começa a sair da sua vida e você começa a entender qual é o seu papel. E você começa a se reconectar com aquilo que você nasceu para ser, porque você não está sendo o que você nasceu para ser. Você é muito melhor do que você imagina. Você não é os seus pensamentos. Você não é o cocô do cavalo do bandido. Você não é escória, você não é lixo. Você é bênção. Você é um ser incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é especial. Mas você precisa começar a falar para você que você é. Entendeu? E aí você vai se transformando, um passo de cada vez, um dia de cada vez, e a transformação vai chegando. E eu quero terminar a live dessa noite, como a gente sempre termina, colocando você nos braços daquele que não falha, nos braços daquele que te ama, porque eu acredito que existe um Deus. Eu acredito que existe um ser inteligente que nós chamamos de Deus, porque não tem como você descrer disso. Nós não somos obra do acaso. Se você olhar para as sinapses e as conexões mentais, cerebrais, tem que haver um Deus. E eu creio que Ele existe. E eu entendo que Ele nos ama, e eu entendo que Ele conectou a minha vida, a sua vida, para te abençoar, para te transformar. E a minha missão é resgatar homens e mulheres que estão perdidos dentro de si mesmo. E eu creio que muitos de vocês têm sido transformados simplesmente ouvindo e praticando o que eu ensino, não é verdade? E quando a gente se conecta com Deus, a gente faz uma prece, uma oração. E a gente fecha os olhos. E por que fecha os olhos? Porque a gente, ao se conectar, a gente quer se desligar de tudo. E a gente quer se conectar com Ele. Se você quer se conectar comigo, feche seus olhos e vamos fazer uma prece. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela vida, apesar de tantas lutas, tanto sofrimento. Nessa noite a gente vem a Ti em nome de Jesus, com a cabeça curvada, os olhos fechados, suplicando a Deus que o Senhor cure as nossas enfermidades, cure a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, continue nos protegendo diante de tamanho perigo que existe no mundo, diante da situação que assola esse planeta, e nos ajude a passar por isso. Enxugue os olhos e as lágrimas das pessoas que choram, seus queridos. Conforta esses coraçãozinhos. Livra a nossa família da morte dessa praga. Continue cuidando de nós. Dá-nos uma boa noite em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Se você crê, escreva nos comentários amém. Que você tenha uma excelente noite de muita saúde emocional. Paula, parabéns, viu? Comprei seu livro ontem, Uriel. Parabéns, vai te fazer muito bem, querida. O livro Terra de Ninguém é uma benção e tem transformado muitas histórias. Cada história que tem chegado para mim aí através desse livro, fantástico. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu, Uriel Pedroso, não desistirei de você. Grande abraço, fique com Deus e eu te encontro amanhã na próxima live. Tchau para vocês aí do Facebook, para vocês também aí do YouTube. Tchau, tchau.